Recentemente recebi um vídeo falando de uma pirâmide, de como nós aprendemos. E o vídeo dizia que 10% do que a gente aprende é do que lemos, 20% é do que escutamos, 30% é do que vemos, 50% é do que vemos e escutamos, 70% é do que discutimos, 80% é do que experienciamos e 95% é do que ensinamos para os outros. E por que ensinar dá essa diferença? Todos os outros têm uma explicação científica, mas o último, você sabe por que aprendemos 95% quando nós ensinamos? Por uma coisa que talvez tenha deixado passar. É dando que se recebe. Quando você compartilha generosamente, todo o universo colabora com você. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades e multiplicar relações. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza e encorajamento. Às vezes, basta dar um sorriso para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação de recursos próprios, paciência, doação de tranquilidade interior, tolerância, doação de entendimento, sacrifício, doação de si mesmo. Chico Xavier dizia: toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. Em qualquer soma de prosperidade e paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referir-nos sempre à disciplina que só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Potencialidades medianímicas são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos todos nós recursos virtuais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Recordemos, porém, o aprendiz nos primeiros degraus de um instituto de alfabetização. Que ele sabe ler e escrever, de certo sabe, mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, há que se matricular voluntariamente na escola sem férias, do maior esforço, estudar e aprender sempre. Assim também o médium nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas, que ele pode comunicar-se com os desencarnados e receber-lhes a palavra, de certo pode. No entanto, se deseja partir na direção de tarefas maiores, além das bases iniciais, há que se matricular na oficina sem férias do maior esforço, estudar e servir sempre. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas maiores forças, porque do que hoje fazes bem, no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Essas foram palavras de Emmanuel para Chico Xavier. Até hoje, o fenômeno mediúnico que se desdobram à margem do apóstolo do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitude do Mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Existem quem recorra à ideia de fraude piedosa para justificar a transformação de água em vinho nas bordas de Canaã. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus.
ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, no meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu. Há todavia consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus sempre será aquele que se fizer servidor de todos na terra. Num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação, fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, o modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humildade por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida